No Acre, pontualmente 7 horas da manhã, já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, hoje 30 de outubro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está ligando o seu televisor agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo aquilo que já foi exibido no primeiro bloco do programa e o que será exibido agora nesse segundo bloco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Você já acessou o riobranco.net? Ainda não? Pois precisa acessar, ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Acessa o riobranco.net. 7 horas e 1 minuto. Nós vamos agora para o bairro Sobral. Uma casa foi completamente consumida pelo fogo. Tudo isso depois da viatura do Corpo de Bombeiros atolar. A viatura estava indo atender a ocorrência e não conseguiu chegar ao local. Lília Camargo conta a história. O fato aconteceu por volta das 4 horas de segunda-feira, 29, na rua João Amâncio, região do bairro Sobral, em Rio Branco. Os bombeiros haviam recebido um chamado de incêndio à residência e, no deslocamento até o local, acabaram atolando na travessa de acesso devido às más condições de trafegabilidade, ocasionado pela falta de pavimentação e a chuva que se estendeu durante toda a noite de domingo. Essa ocorrência ela aconteceu às 4 horas da manhã, desta segunda-feira. Imediatamente o Corpo de Bombeiros, com a guarnição do 3º Batalhão, se deslocou até o local, que foi na Sobral. E chegando no local teve uma certa dificuldade para acessar o local justamente por conta das chuvas, e também as ruas bastante lameadas. A nossa viatura infelizmente atolou, porém com a ação rápida, eficiente do Corpo de Bombeiros como é de praxe, nós utilizamos linhas de mangueira para poder chegar até o sinistro, debelamos o incêndio e também preservamos as residências que está vizinho. Vale ressaltar que as nossas viaturas são bastante pesadas, elas pesam algo em torno de 12 toneladas, então o terreno, ele sendo úmido, possivelmente acontecerá esse tipo de ocorrência com as viaturas. Diariamente, os bombeiros recebem chamados dos mais diversos tipos. As dificuldades de acesso sempre é um dos principais problemas enfrentados pelas guarnições, tanto no interior como na capital. Neste caso, as condições da rua dificultaram o acesso. Porém, ainda puderam evitar que as chamas se propagassem. Na realidade, a casa sinistrada, ela media aproximadamente 25 metros quadrados, é uma casa em madeira. Fica difícil, mesmo com uma ação muito rápida, salvar uma edificação desse tamanho e também pela edificação ser em madeira. Contudo, nós perdemos alguns minutos para poder atender, por conta da dificuldade de acesso, mas não podemos precisar, se tivéssemos chegado com minutos antes, se poderia ser salvo. Provavelmente não, por conta do material combustível, que é bastante inflamável. Mas o que vale ressaltar é que o Corpo de Bombeiros fez a extinção deste incêndio e também preservou as residências vizinhas, diminuindo os danos e os riscos. Aí, recupera a imagem da viatura do Corpo de Bombeiros, atolada, Iniciaram aí uma obra, pelo que se vê. Tem aquela placa do programa Ruas do Povo. E a obra parece que foi iniciada. Tá aí, Depasa, Brasil, Ruas do Povo. E a viatura atolada ali. Como bem disse o Major Falcão, é um veículo pesado. Tanto o seu porte, a sua estrutura, e ainda mais que vai carregado com água. Mas você já pensou que essas péssimas condições dessas ruas podem prejudicar de outra forma também? Prejudicam a entrada de viaturas policiais, pessoal do SAMU também encontraria dificuldade para entrar aí, porque nessa situação só veículos traçados. Tá certo que o peso do caminhão do Corpo de Bombeiros ajudou para que atolasse. Mas aí aquele veículo do SAMU, que também não é tão leve assim, e não é um veículo traçado, também teria dificuldade de entrar. Por isso que é importante que se tenha um cronograma para que essas obras iniciem e terminem
antes do período de chuva, para evitar esses contratempos. Aí fica a pergunta, apesar de o Major Falcão não ter garantido 100%, mas acreditar que mesmo que a viatura não tivesse atolado, não teriam conseguido salvar a residência. Mas as pessoas colocam na cabeça que tudo foi consumido pelo fogo porque a viatura não conseguiu chegar ao local para atender o sinistro. Lá no bairro Sobral, né? 4 horas da manhã, o pessoal acionou ali o corpo de bombeiros. Imediatamente, os homens se dirigiram ao local do sinistro e não conseguiram chegar. Lamentável, né? Muito lamentável. 7 horas e 5 minutos. Uma excelente terça-feira para você. Quero mandar um bom dia especial para todos que nos acompanham no município de Senador Guiomar, pessoal do Bujari também, de Porto Acre, Vila do V, Vila do Incra, pessoal da Vila Manuel Marques acompanhando o Bom Dia Rio Branco, ou você aqui na capital acreana, pessoal do Universitário, do Tucumã, Xavier Maia, você que nos acompanha no bairro das Placas, você em qualquer parte do 2º Distrito também, pessoal do Santa Inês, pessoal do Vila Acre, do bairro Areal. Quero mandar um bom dia especial para o seu Alencar, que acompanha o Bom Dia Rio Branco todos os dias. Uma excelente terça-feira para todo mundo. 7h06, nós vamos falar mais uma vez da chegada das chuvas, que anunciam a chegada do inverno amazônico. Lídia Camargo. A incidência cada vez mais forte de chuvas nos últimos dias anunciam a chegada do período conhecido na região como inverno amazônico. Normalmente, o período chuvoso no Acre só começa a partir de novembro, mas já em outubro ultrapassamos o esperado de chuva prevista para todo o mês. Em Rio Branco, os bombeiros têm recebido diversas ocorrências relacionadas à chuva. E o principal problema é a falta de escoamento da cidade, que ocasiona alagamentos de ruas em vários pontos da capital. Na realidade, agora no final de outubro, né, e não em novembro, como é de praxe, nós já começamos com as chuvas mais fortes, já anunciado a chegada do inverno amazônico. Nos últimos dias nós tivemos bastante chuva e também com pontos de alagamento pela cidade inteira, e o Corpo de Bombeiro foi acionado em algumas situações para poder atender aquelas comunidades e aquela população que estava com a sua casa alagada, inclusive com a água entrando dentro das suas residências. E o Corpo de Bombeiro atendeu, faz a orientação necessária, faz o auxílio necessário para poder minimizar aí os danos relacionados às chuvas. Levando em consideração a chegada precoce das chuvas, é possível que o rio se eleve e chegue ao transbordamento entre os meses de janeiro e fevereiro. É um fenômeno natural que no Acre acontece entre os espaços de 2 anos. A maior cheia que tivemos já registrada historicamente foi no ano de 2015. Quando o Rio Acre alcançou os 18 metros. Na nossas estatísticas, nós não passamos mais que 2 anos sem uma alagação aqui em Rio Branco especificamente. No ano de 2018, nós tivemos aí a cota do rio acima da cota de transbordamento, onde desabrigou algumas famílias e foram removidas pela Defesa Civil Municipal para o Parque de Exposições. Então, neste ano de 2019, apesar que é prematuro, a permanecer com a quantidade de chuvas, quando nós alcançarmos o mês de fevereiro ou março, poderemos sim ultrapassar novamente a cota de transbordamento. Daí, 7 horas e 7 minutos, agora o Major Falcão falando de cota de transbordamento, falando das famílias que deixam suas casas quando o rio atinge essa cota. Aí eu fico lembrando aqui que algumas pessoas já têm no seu calendário, né, que janeiro e fevereiro é mês de sair de casa. Por quê? Porque o nível do rio sobe, atinge algumas casas e com isso o pessoal tem que sair de casa, né? É por isso que é importante os programas habitacionais para tirar as pessoas dessas áreas de risco, que todo ano tem que deixar suas casas por conta do transbordamento do rio. E não é só o fato de deixar as casas, tem também o fato de que acabam perdendo tudo. O cara trabalha
março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, para perder em janeiro e fevereiro com a enchente. Acaba perdendo. É um drama que essas famílias enfrentam todos os anos. Esperamos que em janeiro de 2019, fevereiro, o nível do rio não suba muito. É natural que vá subir, mas que não suba demais, para que essas famílias não sejam prejudicadas. Diante do cenário que a gente vive, né? De escassez, de dificuldade, de crise. Qualquer perda que você tiver num período como esse, representa muito. Então, fica aí o alerta também. Começou a chegar água aí perto de casa, já deixa logo a residência. É melhor do que começar a perder os móveis. Pessoal se protegendo da chuva. Minha amiga Lourdes, lá da Assembleia Legislativa. Mandar um bom dia para todo o pessoal da Assembleia, para meu amigo Paulinho, pessoal da comunicação, a Mircleia, todo esse pessoal que acompanha o nosso Bom Dia Rio Branco, também o pessoal lá da Copa, o Nando, o pessoal da segurança também, que é a Polícia Legislativa. Um abração para todo mundo. 7h10. Hoje, terça-feira, é dia de economizar. Sabe onde? Nos supermercados Pague Pouco. Toda segunda e terça-feira é dia de ofertas aqui no Pague Pouco. Aqui você encontra tudo que você precisa com o menor preço da cidade. Mais barato é no Pague Pouco. Segunda e terça bombástica. Colchão mole bovino, quilo 15,59. Batata Monalisa, quilo 1,79. Beterraba, quilo 1,69. Maçã nacional, quilo 3,89. Super oferta. Frango sabor congelado, quilo 5,49. E toda segunda e terça tem festival de carne com osso. Pague Pouco. Mais barato sempre. Tá aí, 7h12, recadinho do Pague Pouco para você que vai fazer as compras hoje, terça-feira. Aproveita a terça bombástica dos supermercados Pague Pouco. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e já já a gente volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Não sai daí.